Estamos então em mais um episódio do podcast Vamos Juntos. Com certeza vocês já estão notando aqui que o áudio está bem melhor. Pois é, minha gente, estamos melhorando aí a qualidade para melhor atender. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um episódio daquela nossa série sobre Dom Bosco. Claro, agosto, aqui no podcast Vamos Juntos é agosto de Dom Bosco. É o mês do nascimento dele e com certeza a gente aqui homenageia ele todas as semanas desse mês, agradecendo a Deus por esse grande presente que ele nos deu, que foi Dom Bosco, como inspiração para nós que estamos fazendo esse podcast e com certeza para vocês que escutam. Semana passada a gente fez uma entrevista muito maravilhosa com o Padre Antônio, que é o diretor da nossa presença aqui em Caetés, e essa semana a gente está com o mais jovem integrante da nossa comunidade, o salesiano Giovanni, que vai conversar com a gente também sobre Dom Bosco, como é que ele lê, vamos compartilhar um pouquinho aí da experiência que ele sente, que ele tem no coração sobre o nosso querido Dom Bosco. Então sejam todos bem-vindos ao podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, te acolho com muito carinho aqui neste espaço de crescimento e de partilha. Te acolho, mas aí eu devia falar no plural, te acolhemos, porque está comigo também o salesiano Giovanni, que vai compartilhar com a gente um pouquinho dos sentimentos dele sobre Dom Bosco, a visão que ele tem do nosso querido fundador. E aí, Giovanni Lucena de Moraes, me conte um pouquinho aí sobre Dom Bosco. Antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Obrigado pela acolhida, Padre Neto, e também é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho sobre a nossa experiência com Dom Bosco, né? Esse mês de agosto, de fato, para nós é muito marcante, porque recordamos com muito carinho a vida do nosso fundador. Naquela música do Padre Osmar Besutti, né, que diz: "Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar", ali se expressa um pouquinho daquele sentimento que nós carregamos como salesianos. Queremos estar sempre caminhando com Dom Bosco, com os tempos, com as juventudes, prestando esse serviço de amor à Igreja para a salvação da juventude e promoção do Reino de Deus. Vejam aí que chique o nosso salesiano já falando aí sobre Dom Bosco para vocês. Bom, vou seguir o mesmo roteiro de perguntas que fiz o Padre Antônio e vou perguntar logo para você, Giovanni. O que você, enquanto salesiano, tem a falar de Dom Bosco? O que é que te encanta em Dom Bosco? O que me encanta nele é a sua genialidade, a sua criatividade diante de tantas situações, né? O Dom Bosco foi um santo genial, sobretudo por sua capacidade de responder a questões do seu tempo de forma muito própria, não é? Teve um espírito de iniciativa, de correr atrás e de apresentar caminhos para responder às dificuldades que enfrentava em seu tempo, junto com os jovens. Não foi um santo que entregou tudo de mão beijada, mas foi alguém que se colocou a caminho para construir junto com a juventude. Em outras palavras, a gente poderia até dizer que ele olhou para os jovens e disse: "Vamos juntos", né? Minha gente, tá vendo aí, ó? Não é à toa que o nosso podcast tem esse nome, viu? Não é só porque eu gosto de falar essa expressão, não. É porque de verdade, Dom Bosco caminhou mesmo com os jovens, fez esse convite para estar junto, né? Então, de fato, a genialidade de Dom Bosco é a marca que Salesiano Giovanni tem a nos dizer a respeito de Dom Bosco. De fato, foi alguém genial, mesmo. Uma pessoa que teve umas sacadas interessantíssimas, como você mesmo falou, para responder às questões do seu tempo, que com certeza, se não fosse pela ação do Espírito, se não tivesse ligado em oração ao Espírito Santo, não teria como ver essas situações. Ele sentiu algumas questões na pele, mas com certeza ele sentiu isso a partir do Espírito, né? Interpretou tudo o que viveu a partir do Espírito para conversar com os jovens e propor a eles realmente respostas boas para o tempo. Agora me diga aí, Giovanni, qual parte da vida de Dom Bosco mais te chama a atenção e que você gostaria de compartilhar com os jovens? Ou a que mais chama a atenção, ou uma que você esse ano gostaria de compartilhar com os meninos? Bom, dentre tanta coisa interessante na vida dele, eu vou falar do início da congregação, né? Durante a sua vida, durante a sua caminhada, Dom Bosco contou com diversos colaboradores.
com padres amigos, com leigos que aderiram à proposta, também com as mães dos meninos que frequentavam o oratório, mas era necessário perpetuar aquela obra. E aí com quem foi que ele pôde contar de verdade? Com os meninos de oratório. E que foram os primeiros salesianos, foram os responsáveis por levar adiante e assumir de verdade esse carisma, né? Então, esse é um dos fatos da vida de Dom Bosco que considero de maior relevo. Porque, como eu falei anteriormente, ele olhou para os jovens e disse, vamos juntos, né? Se vocês hoje conseguem enxergar o bem que receberam aqui no oratório, vocês serão capazes de reproduzir isso para tantos outros jovens, né? Levar adiante essa mensagem. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que ser capaz de levar ao outro. Olhar para a figura de Dom Bosco no início da nossa congregação é ver que realmente ele quis caminhar com os jovens. E que os jovens quiseram caminhar com ele, aceitaram esse convite de caminhar juntos. Atualizando, é um desafio para nós salesianos no tempo de hoje, né? Tornar vivo esse sentimento de valorização, de incentivo ao protagonismo juvenil e ver que a nossa missão não é construída só para eles, mas com eles. É sobre isso, tá certo. É de fato, essa parte da vida dele é muito tocante mesmo, né? Dom Bosco começa a congregação de um jeito muito especial, chamando os que estavam ali junto com ele na vivência. Acredito que muito mais do que uma ideia, só um conceito, ou algo de que se pensa, a salesianidade, o carisma da gente, ele é muito prático. E realmente Dom Bosco acertou muito no começo de sua história, quando chamou aqueles que foram atingidos por seu amor, que foram os alvos de seu amor, os alvos do amor de Deus a partir dele, que foram os jovens, a reproduzir isso com os outros meninos, a continuar, né? Isso com os outros. Como você disse, é preciso perpetuar essa missão, porque é muito bom a gente se sentir querido, amado, acolhido. E a partir de Dom Bosco, essa experiência se tornou assim muito linda, porque foi um acolhimento e um reconhecimento com os olhos de Deus. E aí perpetuar isso era realmente desejo de Deus, e esse fato da vida dele de chamar os próprios jovens do oratório a seguir adiante com essa missão foi muito bonito, porque aí dá pra gente o testemunho de que a vivência de Dom Bosco, a vivência que ele experimentou em sua vida, é algo a ser vivido por muitos outros. Não só se sentir amado, mas de fato procurar amar, procurar cuidar dos outros, reproduzir no outro aquilo que a gente sentiu também, aquela acolhida e aquele respeito. De fato, esse momento da vida de Dom Bosco é muito bonito mesmo. É algo que marca mesmo o nosso coração e que a gente tem que sempre lembrar, né, como história bonita, né? Outras congregações mesmo, Giovanni, começaram com vários adultos, né? Os santos que saíam chamando os amigos, pessoas se identificavam, mas com Dom Bosco foram os meninos que ele educou de pequenininho, né? Como no caso de Miguel Rua, né? Que chegou no oratório adolescente, na verdade criança, e aí depois de adolescente já, um jovem adulto, decidiu consagrar a vida como Dom Bosco fez, né? Se tornando então um salesiano de Dom Bosco. É sobre... Gente, agora trazendo aqui para um âmbito mais pessoal, Giovanni, de maneira mais assim íntima, quando você olha para Dom Bosco, que palavra te vem à mente? Assim, quando a gente pensa em Dom Bosco, logo que palavra você enxerga nele? Como é que você lê Dom Bosco hoje, nesse estágio de vida que você está aí na assistência, como um jovem salesiano que está vivendo essa experiência nessa década? Quando você olha para Dom Bosco, o que é que você vê? É um santo que nos provoca muito. A partir da minha experiência como assistente, uma palavra que me vem à mente para definir Dom Bosco, sem dúvida, é sensibilidade. Ele foi, como já falamos outras vezes, né? Ele foi sensível às necessidades do seu tempo, mas não só uma sensibilidade que toca, que emociona, mas uma sensibilidade que leva para uma criatividade, para uma proatividade e acaba nos provocando. Por quê? No contexto difícil que ele viveu, tanto eclesial quanto social e político, ele foi capaz de encontrar alternativas muito válidas para garantir a missão da igreja em meio à juventude que estava esquecida.
E hoje, diante dos conflitos que nós enfrentamos enquanto sociedade, lembrando que a gente vive num mundo marcado por guerras, por desigualdades sociais terríveis, onde muitos jovens estão à mercê da fome, da marginalidade, excluídos da vida social. Também de um mundo onde cresce assustadoramente a indiferença religiosa. Qual a sensibilidade que eu tenho como salesiano para tentar responder essas questões e chegar ao coração dos jovens? Isso é um agente de transformação no mundo mesmo. Que eu possa levar uma palavra que é capaz de mudar a vida desses jovens, né? Tem um livro chamado Dom Bosco, Profundamente Homem, Profundamente Santo, muito interessante inclusive. No final tem uns depoimentos de alguns ex-alunos de Dom Bosco. Alguns desses ex-alunos, não seguiram uma caminhada cristã, mas foram capazes de reconhecer que ali na vivência do oratório, na vivência desse sistema educativo, puderam adquirir elementos necessários para serem bons cidadãos. Isso é um elemento diferenciador, né? Ali Dom Bosco foi capaz de formar bons cristãos, honestos cidadãos. E como é que a gente faz isso hoje, né? Qual a nossa sensibilidade? O que é que nos atinge lá no fundo do coração? O que é que nos impulsiona a ir em direção aos jovens? E como estamos indo? Propondo novas soluções? Propondo novos caminhos? Pois é, essa sensibilidade é mesmo algo, inclusive, necessário para a gente hoje, né? Como religiosos no mundo, mas também como religiosos salesianos de Dom Bosco. A sensibilidade que você diz é, de fato, a sensibilidade mesmo também do olhar, né? De ver aonde aquele jovem está, aonde a juventude se encontra hoje e ver com os olhos de Deus para onde ir. Porque o Evangelho traz diversas saídas, a igreja aponta diversos caminhos, só que em cada região, cada contexto, em cada época, a gente tem problemas muito específicos, que às vezes esses problemas carregam aí histórias determinadas, datadas, com nomes específicos, que não cabe aqui a gente utilizar como modelo para tudo, porque cada realidade requer alguma questão. E no caso de Dom Bosco, ele trouxe no tempo dele uma resposta útil para o tempo que era necessário para aqueles meninos que realmente precisavam naquele contexto. Por exemplo, a gente está acostumado a conhecer a história do Dom Bosco, né, em que ele trabalhou primeiro para as obras sociais de uma leiga batizada, né? Eu estou tentando atualizar o termo para não ficar chamando só leiga, eu digo um batizado, que é a Marquesa Barolo. Essa mulher era considerada a mulher mais rica da Itália, da região da Itália, ali onde hoje se compreende Itália. É muito mais do que o rei que se torna, antes da Itália se tornar um país mesmo, né? Muito mais do que os reis próximos ali. Ela era muito rica, ela e o marido, e não tinham filhos. Então ela decidiu fazer uma obra social para mulheres. Ela tinha em média 10 casas de acolhida por toda a Itália, mas principalmente concentrada ali em Turim. Então quando Dom Bosco trabalha para ela, ele nota que há poucas casas também para homens, de acolhida para meninos. Então daí Dom Bosco começa a missão dele com os meninos, quer dizer, é uma acolhida para os mais necessitados, é para os mais pobres, Dom Bosco podia ser genérico e trabalhar qualquer tipo de pobre, mas aí Dom Bosco toca e percebe aquela realidade dos meninos. Então não era somente uma questão de escolha de gênero, porque ele é menino, então ele era homem, então vai trabalhar com menino. Mas é porque ele percebia que já havia muita casa de acolhida para mulher. Então faltava para os homens também, que em sua maioria eram os que populavam ali as cadeias, né? Era a maior população ali das cadeias. Então, de fato, essa visão que Dom Bosco tem sobre os meninos é algo importante, né? E dali ele faz a escolha, porque ele podia muito bem ficar lá com as meninas, recebendo o bom salário dele, vivendo na tranquilidade, a casa muito bem estruturada da Marquesa Barolo. Só que ele decide sair dali para na rua do lado do grande prédio de Barolo, uma rua assim de poucos metros, onde o pessoal deixava os cavalos. Então imagina
como era cheirosinho ali, ele começa ali o oratório por menino, né? Então, assim, é um desafio mesmo muito grande e precisava ter um olhar muito sensível, como você mesmo disse. Acho que para hoje em dia, aqui em Caetés, nas realidades que você vai enfrentar e que você já tem enfrentado enquanto assistente, ter esse olhar de sensibilidade para tocar o ponto importante, eu acho que é realmente fundamental. E Dom Bosco traz mesmo essa experiência para a gente. E tomara que ele continue te ajudando nesse caminho, né? Fortalecendo sempre mais essa sensibilidade aí para aquele caminho que deve realmente levar à felicidade dos jovens, né? Ao crescimento deles integral. Muito bem, então, continuando aqui as nossas perguntas, e aí eu pergunto para tu, eu respondo também, né? E por isso que eu não vou fazer só um sobre mim, porque eu já tô me metendo na resposta de todo mundo aqui. Olha só, continuando de maneira pessoal, na sua história, Giovanni, que diferença Dom Bosco fez na sua vida? Houve alguma área ou algum fato da sua vida em que Dom Bosco foi importante, ou então foi assim, fundamental, o fator Dom Bosco foi decisivo para alguma escolha importante da sua vida? Tem alguma história para contar sobre isso? Então, o primeiro livro que eu li sobre Dom Bosco, inclusive foi indicação de uma irmã salesiana, foi uma biografia imensa escrita por Terésio Bosco, né? De fato, um autor muito apaixonado por Dom Bosco, que o texto realmente nos leva às lágrimas, né? E a grande diferença que ele fez em minha vida foi perceber como Dom Bosco teve que se humanizar para ser um santo, né? Para chegar à santidade, para levar adiante a missão que ele sentiu no coração ter recebido de Deus, de evangelizar a juventude. Toca profundamente no coração, até por acho que umas questões de semelhança de temperamento, né? Dom Bosco era um homem muito forte, né? Até vaidoso, reconhecia os seus talentos, seus dons naturais, mas fez um grande esforço para que isso nunca fosse o principal em sua vida. Nunca a promoção de si, mas pegar esses dons e colocá-los todos a serviço do outro. Se humanizar a tal ponto que a vivência da graça de Deus se torna algo natural na vida. Você não consegue dissociar mais aquela pessoa humana dotada de qualidades, dotada de virtudes, daquela pessoa que se coloca inteiramente debaixo da proteção de Deus, se coloca inteiramente disponível à graça para viver de acordo com a vontade de Deus. É um encontro perfeito entre a humanidade e a proposta de uma vida cristã. Perfeita união de natureza e graça, como nós dizemos, né? Dom Bosco vive essa graça da unidade. Então isso me toca profundamente. E na hora de escolher ser salesiano, eu acredito que isso foi um fator decisivo. Me encontrar diante dessa humanidade tão grande que é capaz de revelar Deus. Foi tão humano que se tornou santo. Não foi santo porque deixou de ser humano. Foi profundamente homem, profundamente santo, como dizia o título do livro que citei anteriormente, né? E isso toca, isso mexe profundamente e provoca, né? Para que queiramos ser como ele também. Usar das nossas capacidades, também dos nossos defeitos, para que possamos ser plenamente de Deus e dedicar nossa vida inteiramente à missão que Deus nos confia. Muito bem, viram aí, gente, muitas lições, muitas orientações de vida, graças à história que Dom Bosco faz a gente sentir, né? Então, que bom que, Giovanni, você encontrou em Dom Bosco o fator importante para se tornar salesiano, né? O fato da sua vida que você compartilha conosco é mesmo muito bonito, porque a gente percebe que, como os primeiros salesianos, você se tornou salesiano por causa de Dom Bosco, sabe? Assim, isso é muito legal, de ver que a fidelidade ao estilo dele, né, a pessoa dele, aquilo que ele representa, guia a vida, né? E assim, tem muita gente que, isso eu falei até com o Antônio Gomes também no episódio passado, tem muita gente que fala assim, que os salesianos parece que gostam mais de Dom Bosco do que de Jesus. Mas é porque não tem, como o Antônio mesmo falou, e eu concordo muito, não tem como a gente olhar para Dom Bosco e não ver Jesus ali. Então, quando eu falo da santidade da história de Dom Bosco, eu com certeza estou falando da ação de Deus na vida dele. Porque se Dom Bosco foi quem foi, não foi por sua capacidade pessoal. Foi porque ele fez uma escolha por Deus.
E aí, olhando para Cristo, ele olha também para modelos de Cristo, como foi o próprio São Francisco de Sales, que inspirou ele a mudar, a adequar a sua personalidade, seus impulsos, como você mesmo falou, que também sente essa identificação com ele nesse fator. Eu acho que eu também, acho que todos os religiosos, principalmente a gente que é salesiano, que é muito ativo, faz muita coisa, a gente tem um temperamento que combina com isso, e se a gente não se pega na salesianidade, que traz amor e voletes, a temperança, a gente não consegue lidar bem e equilibradamente com a missão. Então, esse fator é mesmo muito importante, de optar por Dom Bosco como um modelo de vida, porque o próprio Dom Bosco escolheu Jesus também como modelo, né? Então, não somos maiores do que nosso mestre, né? Nem Jesus, nem o próprio Dom Bosco, mas a gente se assemelha a ele nessa opção de vida. Só complementando um pouquinho nessa opção por Dom Bosco, né? Interessante, quando eu tive esse primeiro contato através dessa biografia, a minha vontade ali era de ser um oratoriano de Dom Bosco. Foi um desejo que despertou, digo, poxa vida, tanto amor que esse homem teve pelos jovens, eu quero ser um desses também. Eu quero ser um desses oratorianos que estava ali com Dom Bosco, né? Recebendo tanto amor, tanto cuidado, né? Sendo um desses prediletos. E aí, confrontando com a minha experiência, quanto funcionário das irmãs, né? Das Filhas de Maria Auxiliadora, e dos primeiros contatos que tive com os salesianos, eu pude sentir que essa predileção de Dom Bosco pelos jovens, que faz cada um se sentir especial de uma maneira única, ainda persiste entre nós. No meu primeiro estágio vocacional, inclusive, foi isso que me marcou e me fez querer ficar ali. Me senti um dos prediletos, né? A partir do espírito de familiaridade que ainda reina entre nós. Então esse espírito de Dom Bosco continua vivo, para além das biografias que se escrevam, para além das teorias que se construam a respeito de Dom Bosco, o espírito dele continua vivo entre nós. E é isso que nos faz querer ficar com ele caminhando na congregação. Aí a gente volta, pelo que você está dizendo, ao início da nossa entrevista, quando você se inspirou na letra do Padre Osmar Besutti, né? Que ele venha continuar caminhando com a gente e que a história dele, né, presente em nossa vida, também faça a nossa vez e nossa hora de participar desse jeito, né? Colaborar com a missão. Giovanni, muito obrigado por partilhar com a gente essa experiência de sua vida, essa visão que você tem de Dom Bosco. Dom Bosco, para mim, esse é o nome da série que a gente está fazendo, e que bom que Dom Bosco toca você nesse jeito. Espero que mesmo você continue fortalecendo cada vez mais os seus passos e sua vida, pautando na vida de Dom Bosco, né? Como disse o nosso querido diretor semana passada, sem deixar de ser você mesmo, mas colhendo para a sua vida o espírito de Dom Bosco. Acho que só vai ter a crescer e só vai ter a melhorar cada vez mais. Então, muito obrigado por mais uma vez participar do nosso podcast Vamos Juntos, né? Não somente como audiência, mas também locutando aqui com a gente, partilhando, sendo entrevistado. Deus continue abençoando sua missão, viu? Então, obrigado, Padre Neto, pelo convite, e reforço, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E reforçando o convite, né? Vamos juntos continuar caminhando aí, firmes e conhecendo mais sobre Dom Bosco, essa figura que continua a nos encantar continuamente. Bom, ele já fez o convite, mas a gente tem que dizer essa expressão juntos. Então, para vocês continuarem conosco, crescendo e desde já aguardando pela presença do nosso querido Padre Montier aqui na semana que vem, vamos juntos! Muito bem. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.